Quero agradecer aos irmãos que confiaram, né? Ao Tiago, tá? Irmão Marcos, direção aqui da Vila Nova, né? Nesse momento. Então, para mim é um privilégio, né? É uma honra e uma responsabilidade tamanha, né? Estar aqui, tá certo? Mas para mim eu fico muito feliz quando o Tiago deu um toque me chamando, tá bom, vou orar, Senhor, traz a direção, coloca na minha boca, no meu coração a palavra, aquilo que o Senhor deseja, né? Tá compartilhando com os irmãos, começarem a ir lá no dia que ele falou comigo, né? Então, é um privilégio, como eu disse, estar aqui com os irmãos, amém? Como está o seu coração esses dias, né? Tão incrível que nós estamos vivendo, né? Momentos em que tantas vidas estão partindo, mas como está o seu coração? Você sabia que dentro de você tem um tesouro, né? Você é uma joia que o Senhor está lapidando a cada dia, está trabalhando o seu caráter, na sua vida. Claro, mas tem uma condição aí. Você está permitindo essa ação, esse trabalhar do Senhor, dia após dia, né? Nós vamos compartilhar um pouco acerca do coração quebrantado. Esse termo, coração quebrantado, nós podemos entender de um coração partido, de um coração triste, né? Mas que o Senhor tenha caminho, que o Senhor tenha lugar para agir, para transformar. Como tem estado, né? Quando nós falamos de coração, o que nós imaginamos? Seria o órgão, nosso órgão que bate lá todos os dias, né? Nosso coração são os desejos da alma, o nosso intelecto envolve tudo isso, certo? E o Senhor, então, está desejoso, né? O desejo do Senhor realmente a cada dia é nos transformar. Nós estamos a cada dia crescendo de glória em glória até chegar o dia perfeito, né? Assim Paulo fala, né? Nosso irmão, pastor Wesley, né? Pregou domingo passado, falando essa questão da centralidade de Cristo, no sentido de que você foi salvo um dia, né? Cada um, eu creio, nós temos visitante aqui hoje, né? Pode levantar a mão quem está visitando pela primeira vez aqui a Vila Nova, né? Assim como diz um amigo meu, todos são pratas da casa. Tá certo? Então, se você um dia entregou sua vida a Jesus, começou ali uma obra no seu coração, na sua vida, e o Senhor está a cada dia nos lapidando, porque nós somos essa joia, um tesouro, né? Porque nós, na verdade, nós temos um tesouro no nosso interior, que é Cristo, né? Através do Espírito Santo habitando em cada coração, em cada um de nós. E o Senhor, então, a cada dia Ele deseja, né, que você e eu nos rendemos a Ele, nos entregamos a cada dia, né? O Senhor, então, deseja completar aquela obra aí que Ele iniciou em sua vida. Você tem estagnado aí? Como está? Que o Senhor possa ganhar o nosso coração a cada dia, a começar em mim, que o Senhor possa nos transformar e que Ele tenha esse caminho em nós. Quero agradecer aos irmãos que estão aí, né, nas suas casas, nos acompanhando, que o Senhor possa também falar profundamente ao seu coração, tocar lá no mais íntimo do seu ser, que a cada dia você possa desejar
esse Deus que é tremendo. Amém? Eu queria estar compartilhando com vocês, com os irmãos, algo que não poderia ser diferente, né? Livro de Salmos, Rei Davi. Vamos falar um pouquinho da experiência de Davi. Então, coração quebrantado, né? O que significa ter o coração quebrantado? Reconhecer sua própria fraqueza, né? As dificuldades deixam o coração quebrantado porque são mais peso do que conseguimos aguentar, certo? Nessas horas sabemos que precisamos de um Salvador. Quando nós estamos... Obrigado, Marcos. Amém. Nós vamos estar lendo o livro, capítulo 34, Salmos. Vamos abrir, são 22 versículos, eu creio que vamos ler rapidinho aqui, tá bom? Todos acharam? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor, os aflitos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. E o Senhor ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àquele que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios te falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhes preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Eu encontrei um texto interessante para fazer a contextualização desse capítulo que nós lemos, tá? Vou ler para os irmãos aqui, entre aspas. O coração quebrantado de Davi. O rei Davi era um homem de Deus, passou por tempos em que seu coração estava quebrantado, mas apesar de se sentir fraco, Davi encontrou consolo e força em Deus. Antes de se tornar rei de Israel, Davi viveu algum tempo como foragido, porque o rei Saul queria matá-lo. Certa vez ele se escondeu entre os filisteus, que eram inimigos dos israelitas. Mas alguns filisteus o reconheceram,
como o guerreiro que tinham matado muitos de seus homens. Davi ficou com medo e, para escapar, fingiu ser louco, né? E deixaram-no ir embora. Essa situação claramente deixou Davi abalado. E ele escreveu o Salmo 34 para agradecer a Deus pelo livramento. Então nós vemos aqui, né? De Davi. Esse relato aqui nós podemos encontrar em 1 Samuel 21, né? Capítulo 21 de 1 Samuel. Vocês podem encontrar lá o que ocorreu com Davi. Então Davi, nós sabemos que Davi era um coração, né? A gente já ouviu falar muito isso aí, segundo, né? A Bíblia, segundo o coração de Deus. Mas era um homem que tinha suas dificuldades, tinha os seus problemas, como cada um de nós. Porém, ele tinha uma coisa, tinha um coração realmente, né? Vamos dizer assim, quebrantado, partido, e reconhecia que dependia totalmente do Senhor, né? Logo em seguida ele foi rei, teve mais um problema sério, né? Adultério, com Batseba. E ele escreveu no Salmo 51, nós encontramos também, o relato lá vai ser encontrado em 2 Samuel, né? Capítulo 11, mas em Salmo 51 tem a oração de Davi ali, colocando essa situação também diante do Senhor, né? Mas o Senhor agrada de um coração quebrantado, um coração que deseja, né, buscar, deseja render. Muitas vezes, no dia a dia das nossas vidas, nós nos encontramos, nós nos envolvemos, muitas vezes, e o nosso coração começa a ser tomado, né, de tantas coisas que vai nos impedindo, vai nos distanciando. Não que o Senhor nos deixou, mas um sentimento nosso, meu e seu, é que nós estamos distanciando, né, da presença do Senhor. Mas que o Senhor, o desejo dele é que nós, a cada dia, possamos nos render a Ele, possamos nos entregar a Ele. Eu costumo dizer que, no meu caso, eu sou um camarada, eu sempre vou aos pés do Senhor e choro diante do Senhor. Se eu não estou sentindo a presença, aquele tocar do Senhor, muitas vezes, eu começo a ficar um pouco angustiado. Não estou dizendo que todos os dias você tem essa presença, né? Mas o Senhor está perto. Nós lemos os Salmos, daqui a pouquinho nós vamos começar a meditar em cada versículo desse Salmo que nós lemos, né? Mas o Senhor está perto daqueles que o coração é quebrantado, que o coração é, né, sensível ao falar. Irmão Marcos, há uns 2 domingos atrás, né, irmão Marcos? Estava compartilhando que ao entrar no quarto ali, o Senhor vai falar de que forma o Senhor vai falar com você? Através da palavra, né? Através da oração. Mas podemos perfeitamente sentir esse toque do Senhor também. Eu sou assim, muitas vezes, se eu não estiver sentindo esse quebrantar, esse toque do Senhor, eu começo a ficar um pouco preocupado, nada. Minha esposa sabe disso, eu às vezes compartilho com ela, né? Mas que o Senhor, então, tenha, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, então, tenha esse lugar na sua vida. Então, o nosso desejo do Senhor, com certeza, é que você tenha esse coração quebrantado, né? O coração quebrantado é o contrário, né? Na verdade, é quando nós temos o quê? Quando o eu está fora, né? Nós aprendemos lá nos nossos primeiros passos, né? Quando entregamos as nossas vidas a Jesus, e quando alguém lá no passado nos evangelizou, traz lá uma ponte, né? E tem um caminho que você tem que passar para levar até Deus, que é Jesus. Mas tem um eu bem grande lá no seu coração, né? Você já viu aqueles desenhos lá na escola bíblica dominical? Escreve um eu bem grande ali no centro do seu coração. Por que isso? Porque, na verdade, nós, muitas vezes, nós somos donos das nossas vidas, né? Cada um de nós queremos agir conforme o bem querer, o que eu acho melhor. Essa é a nossa natureza. Mas o desejo do Senhor é que nós tornemos, então,
aquele filho que ouça a voz do pai, né, que obedeça a voz do pai, que vai para os pés do Senhor, do Pai, buscar a direção dele. É claro, nós vivemos uma vida, né, de degrau em degrau, é ascensional, né? Nós estamos crescendo a cada dia em Cristo. Isso significa o quê? E esse eu, então, ele sai do centro, né? E quem passa a ter toda a primazia e todo lugar no seu coração é Cristo. É Jesus, através do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vemos aqui, né, essa oração, esse texto que o salmista escreve, né, colocando aqui a dependência dele, né, diante do Senhor. Então nós vamos pensar um pouquinho, né, vamos destacar alguns ensinamentos aqui desse salmo. Vamos lá, versículo por versículo, vamos caminhando aqui, vamos ver o que de fato o salmo nos ensina, né? O que nós podemos aprender hoje, ou quem já está lendo a Bíblia aí sistematicamente, né? Rever aquilo que nós já lemos lá. O Senhor fala a cada dia, né? A palavra do Senhor é viva, né? Ela nos transforma a cada dia. Então, os versículos 1, 2 e 3. Então, aqui o salmista, né, ele é dedicado, esses primeiros versículos aqui, ao louvor, né? Ele nos convida a render graça, a louvar ao Senhor. E de que forma nós possamos louvar? De que maneira nós podemos louvar ao Senhor? Através dos cânticos? Amém. Através da oração? Amém. No dia a dia, na sua vida, né? Aqui, no local da reunião, fora, em sua casa, no seu trabalho, todo instante, né? O salmista, então, ele nos convida. Então, você observa aqui que no versículo 1, louvarei o Senhor em que tempo? Todo o tempo, correto? O seu louvor estará continuamente na minha boca. Incrível isso. É algo que nos toca. Hoje, sabemos que no passado, né, ali tinha o sumo sacerdote que buscava a presença do Senhor através no momento de intercessório ali, né? Hoje nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo que habita, né, está no meu interior. É possível isso hoje, então? Perfeitamente. Você ter essa atitude, essa ação de buscar a cada dia o Senhor. Muitas vezes nós estamos numa situação e ali nós começamos a orar em pensamento. É ou não é? Você não precisa falar. E você começa a interceder, a clamar ao Senhor por uma determinada situação ou outra, para um livramento, e o Senhor dá o livramento. Então, essa intimidade, essa busca diária, que os salmistas nos leva a pensar, né, a refletir, que nós precisamos como servos, né, como crente em Cristo, crente em Jesus, né, como servo do Senhor. O 2, a minha alma se gloria no Senhor, os aflitos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Então ele convida, né, para junto com ele. Ele faz um convite aos demais. Vamos juntos louvar a esse Deus grande, a esse Deus tremendo, a esse Deus que faz maravilhas, que opera milagres. Sabemos aqui que o salmista, ele teve um livramento profundo ali, né? Porque ele estava a risco de morte. Que poderia acontecer isso. Claro que teve um momento ali que ele, com certeza o Senhor tocou, foi o Senhor que livrou ele. Não tem outra coisa. Nós vemos um relato aqui, você vai ler lá em 1 Samuel, ele ficou meio malucão, né? Ficou babando ali diante do rei ali. Ele falou, não, pode tirar esse camarada daqui. Como é que você me traz um camarada desse? Da minha presença.
Vocês vão ler o relato lá de 1 Samuel, vocês vão perceber isso. E Deus o livrou. Então ele agradece aqui, né? É uma oração, é uma busca, é um momento que ele faz aqui de agradecimento. Então ele convida todos a louvar e engrandecer o Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado dia após dia? Amém? Quanto o Senhor tem, situação que você tem passado, que você pensa aí agora, coloca diante do Senhor, imagina um pouquinho. Cada dia, né, o respirar nosso dia a dia é um livramento do Senhor. Os versículos 4 a 7. Então, nós temos, né, medo, temores diários, muitas vezes. Que será o dia de amanhã, né? Como será daqui a pouco, quando eu chegar em casa? O que será o próximo ano? Não sabemos. Mas o Senhor, Ele traz essa paz, essa tranquilidade no nosso coração. Quando nós confiamos, né? Ele livra, Ele tira todos os temores. O 5, olhai para Ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Quando nós buscamos essa presença e nós estamos, o Senhor, Ele se manifesta através do Espírito Santo em nós. Alguém olha para você e vai dizer, esse é um servo do Senhor. Pedro tentou, né, fugir, mas não teve jeito, né? Ele parecia, né, com Jesus já. Ele tentou fugir, né, daquela situação lá, quando negou Jesus pela terceira vez, os camaradas, você é um daqueles, né? Porque ele já tinha um aspecto, já parecia com Cristo. As pessoas têm olhado para você e têm percebido, têm visto Cristo, né? Percebido Cristo em sua vida, em minha vida. Um desafio para nós. 6, clamou e este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou-os de todas as suas angústias. Mais uma vez, o Senhor então tira, né? Nos livra, pobre de espírito, né? Somos necessitados. Que necessidade é essa? Necessidade da presença, necessidade do toque, do mover do Senhor na minha vida, né? Nós, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós passamos a ser o quê? Conduzido por Ele. Não adianta mais você querer, com seu esforço próprio, achar que, não, sair de uma situação e outra, com minha própria inteligência, o meu próprio raciocínio, e não sei e tal. Não, eu tenho certeza que só o Senhor pode tirar, né? Só o Senhor pode tocar, tirar essa angústia, todos os dias que às vezes nos cercam, né? Nós entregamos as vidas ao Senhor Jesus, o Senhor passou a habitar através do Espírito Santo, mas o dia a dia das nossas vidas, muitas vezes nós enfrentamos, né? Encontramos problemas diários, mas as nossas angústias podem ser esvairadas, né? Dissipada, se o Senhor tem em todo lugar e o caminho no seu coração. Quando você faz aquela oração, né, você está angustiado ali, o Senhor clama ali, ora ao Senhor, daqui a pouco passa, é ou não é? Eu creio que a maioria dos irmãos, estão todos, né, que já tem a marca do Cordeiro. Quando faz essa oração, o Senhor traz o alento, né? Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. 8, versículo 8. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Então a minha experiência, ela tem que ser, a cada dia, ela tem que acontecer no Senhor. Então nós somos, né, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós éramos lá bem imaturos muitas vezes, mas o Senhor, a cada dia na vida cristã, você vai tendo uma experiência, né, com o Senhor.
E o Senhor, então, vai nos amadurecendo, tornando filhos maduros. E podemos provar essa bondade, né? Essa graça, esse amor do Senhor, através das nossas vidas, no dia a dia, de oração, de leitura da palavra, de entrega. Amém? Bom, 9, o versículo 9, ele fala de provar, né? Continua aqui, 8 e 9, nós lemos o 8, provar, e o 9 continuando, o quanto Deus é fiel. Então, e tem uma outra palavrinha aqui, temer. Temei ao Senhor, vós os seus santos. O que seria essa palavra temer? Temer seria ter medo? Não. Temer é reverência, né? Reconhecer que existe um Deus Pai, grandioso, amoroso, né? E que nós devemos prestar reverência a Ele, através do teu Filho, né? Jesus Cristo, Cristo Jesus. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ele colocou os filhos dos leões. Mas imagina, quando você fala em leão, você pensa, força, né? Aquela ideia de... Mas passa fome. E os filhos do Senhor não terão necessidade nenhuma. Amém? Vinde, meninos. Ele convida, o salmista nos convida, então, ele quer nos ensinar algo aqui. Então, ele nos convida, meninos. O que seria? Meninos, porque nós estamos numa fase de aprendizagem, né? Quando nós somos novinhos na fé, como as crianças estão agora na salinha, né? Eles estão ali aprendendo, os primeiros passos. Mas aí eles vão crescendo, nós também. Nós que somos adultos. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E hoje você entrega a sua vida a Jesus, você é um menino, comparando com a porção da palavra, com aquilo que você precisa ganhar e se alimentar a cada dia. Então o salmista faz esse convite. Vem, meninos. Seus filhos lá, como você tem ensinado, né, os seus filhos. Em outra versão ele fala filhos, né? Eu não sei como é que na versão de vocês aí. Na minha aqui ele fala meninos. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. De que maneira? Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? O que ele fala aí? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios te falarem enganosamente. Aparte-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Ele faz um convite e ele mostra. Ele coloca aqui uma luz ou uma direção, né? Para que devemos. Então nós temos o quê? Controlar, né? As nossas línguas, controlar os nossos pensamentos. Ver o que eu vou falar, né? Muitas vezes. Isso aqui é desafiador, né? Para nós somos servos, somos filhos do Senhor. O Senhor, então, o salmista aqui nos mostra, se você, né, quer ter uma vida de paz, de temor aqui, você tem então que guardar, refrear a língua, apartar do mal e fazer o bem. O verso 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Justos, por que justos? Nós somos justificados em Cristo, né? Não é que porque eu tenho a marca do Cordeiro, eu fui salvo em Cristo Jesus, e agora eu não peco mais, é isso? Não, nós somos justificados em Cristo. Quando você entregou sua vida a Jesus, você foi justificado através do sangue, né, do Cordeiro lá na cruz. É um salmo que aponta para Cristo, né? Nós vamos ver aqui o último versículo, penúltimo, o verso 20, ele está referindo aqui, depois eu vou compartilhar com os irmãos, um detalhe interessante.
Então a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Então quem pratica o mal, quem não quer servir ao Senhor, os dias, aquilo que ele faz não é contado. Para o Senhor não tem contabilidade nenhuma. Mas aqueles que servem, confiam e buscam o Senhor, aí sim, sua vida é contabilizada, né? Aquilo que você faz, o Senhor está contabilizando, está somando. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Aí o versículo chave, né, do nosso tema aqui é: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contritos de espírito. Então esse coração quebrantado é o que nós falamos lá no início. Às vezes ele está partido, né? Está quebrantado, porque o eu agora, embora eu passei por uma situação ou outra, mas eu estou angustiado no coração. Seu coração está aí apertado, mas o Senhor está perto, está com as tuas mãos estendidas, dizendo para você: venha, filho, lança os seus temores, lança as suas angústias, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu sou o teu filho. Glória a Jesus por isso. Irmãos, é muito profundo isso. Quando nós temos essa sensação, quando nós temos essa expectativa de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está com as suas mãos estendidas, próximo de nós. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, mas um coração duro, rebelde, aí sim, né, é difícil o Senhor. Mas se o seu coração, se você tem esse desejo, o Senhor perto está próximo, perto está. Hoje, no Antigo Testamento, antes da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, como eu falei, nós tínhamos os sumos sacerdotes para levar as nossas petições, né, ao Senhor. Hoje não, nós temos o que agora? Dentro de você. Não está próximo, está dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Imagina a profundidade é isso. Muitas são as 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. É claro que ele está fazendo referência ao que eu falei antes. Jesus, os soldados romanos, veio para quebrar as pernas de Jesus ali. Mas Jesus estava o quê? Já estava morto. Não teve necessidade. Até na morte do Senhor Jesus, esse livramento, o Senhor fala, né? Isso aqui é uma referência apontando lá para Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Então o 21 diz: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Olha só. O Senhor resgata a alma dos seus servos. O 22. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. Que o Senhor possa a cada dia encontrar caminho, encontrar lugar na minha e na sua vida. Que o Senhor possa, nesse dia, nessa noite, hoje e todos os dias da sua vida, ter essa oportunidade. Né? Como é bom quando nós temos muitas vezes essa proximidade e sentimos essa presença viva do Senhor lá no nosso, né, intimidade com Deus. Quando você está lendo a palavra, quando você está orando, está buscando a face do Senhor e você sente essa presença. Que o Senhor possa ter esse lugar, esse caminho a cada dia. Não é porque nós entregamos nossas vidas a Jesus, o Senhor agora habita em mim através do Espírito Santo. É que se agora está tudo bem, eu não preciso mais ler a Bíblia, orar. Não, eu preciso a cada dia
ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Mesmo que seja lá na sua intimidade com Ele, né? Com a sua porta fechada, não só lá na porta fechada, mas no seu trabalho, né? No dia a dia, quando nós estamos enfrentando uma situação ou outra, mas que você está ali o tempo todo ligado, né? Sua mente, seu coração, seus pensamentos estão ligados com o Senhor. Que o Senhor possa ganhar a cada dia a sua vida, a minha vida, seu coração, né? Que esse coração quebrantado, ele seja, claro que nós vimos lá um coração quebrantado no sentido que está dizendo um coração partido, angustiado muitas vezes, mas que o Senhor tem lugar, tenha caminho. Quando você tem esse coração contrito, né? Diante do Senhor, o salmista diz que perto está. Mas hoje nós podemos dizer o quê? Que Ele está dentro de você, no seu coração, habitando no seu interior, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus que importa, cuida de cada detalhe de nossas vidas. Não somos merecedores, claro, mas é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu grande amor para conosco, cada dia. É por isso que nós nos rendemos graças nessa noite ao Senhor. Pai, a minha oração nessa noite, que o Teu Espírito Santo encontre caminho em nós cada dia. Nós possamos, Pai, desprendermos das nossas vontades, muitas vezes, e olharmos para o Senhor, e lançarmos a expectativa no Senhor. Que o Senhor tenha todo lugar, todo caminho em nós, nos nossos corações, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, exalto o Teu nome nessa noite, que o Senhor possa nos conduzir a cada dia de nossas vidas, e que nós possamos ter um desejo enorme a cada dia de buscar essa presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Marcos.